todo adventista precisa saber, mas eles não contam. Suavizam a mensagem, de maneira que se torne tão agradável, que acaba embalando a igreja, como a mãe ao berço, e assim a igreja dorme, como as virgens loucas que perecem sem o azeite. Mas hoje você irá saber toda a verdade, porque a sua salvação e a de sua família que estão em risco. O que nunca ninguém te contou sobre a mensagem de saúde, você vai ficar sabendo agora. Quer dizer que toda a igreja precisa se tornar vegetariana para que Jesus volte? Ellen White disse mesmo isso? Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será finalmente abandonado. A carne deixará de fazer parte de sua alimentação. Precisamos ter uma conversa séria. Está preparado para essa reflexão? Vamos começar com o texto da segunda carta de Paulo à Igreja de Coríntios, capítulo 6, versos 17 e 18, capítulo 7, verso 1. Sabe o que está escrito? Vamos ler juntos o texto da palavra de Deus? Por isso, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada impuro, e eu vos receberei. Eu serei um pai para vocês, e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E continua, amados, já que temos essas promessas, vamos nos purificar de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Quero que você preste muita atenção no que vou te dizer agora. A mensagem adventista de saúde não é apenas sobre como evitar doenças, não é somente conselhos de Ellen White sobre o regime alimentar para ficarmos mais saudáveis. É claro que isso é muito importante, mas isto o mundo prega também. A mensagem de saúde vai muito além, é sobre limpar nossos hábitos ruins, tanto do corpo quanto da mente, e nos preparar espiritualmente. Deus nos chama a sair do meio deles. Sabe o que significa isso? Significa que nós, como adventistas do sétimo dia, temos que andar na contramão do mundo, e não de braços dados com ele. A galera toda tá indo pro Mac. Tu vai pro restaurante vegetariano do irmão José. Deus deseja purificar seu povo para o grande encontro com ele. Isto é bastante sério. Satanás quer fazer parecer que não é tão sério assim. Ele diz, só de vez em quando, ou, que mal há. Deus quer seu povo saudável e de mente pura, não arruinada pelo açúcar, pelas gorduras saturadas. Você está me entendendo? Jesus disse, cuidado. Cuidado com a glutonaria e embriaguez, cuidado. Se vocês forem pelo caminho da intemperança, não vão estar de pé diante da minha presença. Quer ver o texto? Lucas capítulo 21, verso 34, veja o que diz. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Que dia é esse? O dia da volta de Jesus, claro. Quem come demais, mesmo que seja bons alimentos, fica com corpo e mente ruim e não consegue discernir as coisas espirituais. A embriaguez afeta o raciocínio lógico da pessoa. E tá cheio de adventista embriagado, sabia? Mas, calma aí. Embriagado não com álcool, mas com a mente perturbada devido a maus hábitos alimentares, ou outras práticas danosas à saúde, como excesso de trabalho, não dormir o necessário, ou mesmo vida sedentária, sem atividades físicas. Tudo isso é intemperança. Deus quer que seu povo tenha uma vida saudável, tanto física quanto espiritualmente, para estar pronto quando Cristo voltar. Isso é realmente incrível. A mensagem de saúde adventista é uma verdade presente. Talvez você se pergunte, como sei que essa é a verdade presente? Se trata de uma verdade pertinente para essa geração. Bem, tudo que está no santuário onde Jesus está, é verdade presente para nós. Jesus está no lugar mais sagrado do santuário celestial. O povo de Deus desde 1844 para cá tem uma verdade, para viver e apresentar ao mundo. E esta se encontra justamente no Santo dos Santos do santuário. Quer ver algo interessante? Em Hebreus 9, verso 4, a Bíblia descreve esse lugar. Vamos conversar um pouco sobre o lugar santíssimo e o que havia dentro dele. No lugar santíssimo, tudo era coberto de ouro. Lá dentro, tinha a arca da aliança, madeira de acácia e revestida de ouro puro tanto por dentro quanto por fora. Dentro da arca, havia 3 coisas importantes: um vaso de ouro com maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas dos 10 mandamentos. Já ouviu falar dessas coisas?
Vamos entender o significado de cada uma delas. O maná era o alimento que Deus deu ao povo de Israel no deserto. Já a vara de Arão, que floresceu, representava a liderança escolhida por Deus. E, claro, as tábuas dos 10 mandamentos, que são as leis de Deus. Interessante, não é? Você sabia que essas 3 coisas foram colocadas dentro da arca para serem lembradas como verdades eternas? Por exemplo, o livro das leis mosaicas, ritos cerimoniais, foi colocado fora da arca. Já se perguntou por quê? Porque Deus queria destacar a importância dos 10 mandamentos, do maná e da vara de Arão. O que você acha disso? Faz sentido para você? A vara de Arão que floresceu, simbolizando a liderança do povo de Deus para os últimos dias, mostra a importância da igreja que vive e prega a mensagem presente para a última geração. Este povo tem seu surgimento desde 1844, quando Cristo inicia seus trabalhos no lugar santíssimo do santuário celestial. Os 10 mandamentos indicam o tempo para reparar a brecha feita na lei, pela apostasia do homem do pecado, filho da perdição predita pelo apóstolo Paulo no capítulo 2 de sua segunda carta aos Tessalonicenses, o qual se assentaria no trono de Deus, querendo parecer o próprio Deus, a exemplo de Lúcifer, em sua rebelião contra o governo de Deus no céu, questionando sua lei. Este poder apóstata, representado pelo chifre pequeno no capítulo 7 do livro do profeta Daniel, ousou fazer alterações nos 10 mandamentos. É neste contexto que surgem os adventistas do 7º dia, como reparadores de brecha. O maná, que foi o alimento dado aos israelitas no deserto, simboliza Cristo, o pão do céu. O povo de Deus da última geração também recebe uma alimentação especial, a alimentação vegetariana, e muito mais que isso, um estilo de vida saudável, físico e espiritual, que o prepara para o recebimento da chuva serodia e o retorno de Cristo. Vamos conversar um pouco sobre a história da mensagem de saúde adventista? No século XIX, a expectativa de vida era bem baixa, apenas 43 anos. Nessa época, a higiene era ruim e havia muitas doenças. Os médicos usavam venenos como arsênico e mercúrio para tratar doenças e faziam sangramentos. A dieta das pessoas era cheia de carne, pão branco, frituras e alimentos gordurosos. Nessa época, surgiram reformadores que começaram a falar sobre terapias naturais, redução do consumo de álcool, alimentação saudável, água e exercícios. Um desses pioneiros foi José Bates. Ele descobriu cedo a importância de hábitos saudáveis. Bates, que era capitão de um barco, deixou de beber álcool em 1821 e depois abandonou o fumo, carne, manteiga, queijo, gorduras e doces. Ele viveu até os 80 anos, enquanto a maioria das pessoas mal chegava aos 43. Interessante, não é? Já pensou em adotar alguns desses hábitos? Depois, veio Ellen White, uma das fundadoras da Igreja Adventista, mensageira do Senhor para sua igreja do tempo do fim. Deus deu a essa mulher orientações sobre saúde para compartilhar com sua igreja. Ela escreveu 40 livros em geral e também milhares de artigos sobre saúde. Em 1848, ela recebeu uma orientação divina sobre os malefícios do fumo, chá e café. Infelizmente, nos dias de hoje, ao invés da igreja progredir, parece que vem regredindo. Quantos adventistas hoje tomam café, Coca-Cola, coisa que há cerca de 30 anos era raro? Infelizmente, a maioria de nós crescemos formando maus hábitos no que diz respeito à nossa saúde. Então o Senhor Deus enviou à sua igreja a mensagem de saúde, convidando seu povo a abandonar hábitos ruins e formar hábitos saudáveis. Olha que Deus amoroso. Em 1863, Ellen White teve outra visão importante sobre saúde. Ela viu que beber água pura e ter uma dieta sem carne eram essenciais. Imagina, isso foi em 1863. Nossa alimentação pode ser um ato religioso e sagrado. Já pensou em como os alimentos na sua mesa e na sua geladeira refletem seu compromisso com Deus? Desde 1863, foi revelado que muitas doenças prevaleceriam no mundo e que todos os que seguem a Deus deveriam adotar hábitos saudáveis. Isso inclui alimentação e estilo de vida. Já pensou nisso? Como você tem cuidado da sua saúde? Estudamos a história de Daniel, que decidiu seguir fielmente o que sabia ser certo, mesmo em situações difíceis. Temos o conhecimento, mas será que estamos colocando em prática? De que lado estamos neste conflito?
Deus mostrou que quem guarda seus mandamentos deveria adotar uma alimentação saudável. E sabe o que aconteceu? Aqueles que seguiram essas orientações viram grandes melhorias na saúde. Você tem ouvido falar mais sobre dieta vegetariana e alimentação saudável hoje em dia? Essas mudanças não são só para a saúde física, mas também para a espiritual. Cuidar da nossa saúde é um ato de obediência a Deus. Você já pensou em mudar seus hábitos alimentares por uma razão espiritual? Vamos falar sobre alguns pontos importantes. Cuidar da saúde é religioso e sagrado. Comer bem e cuidar do corpo é um dever espiritual. O que você acha disso? Causa e efeito. Muitas doenças são resultado de maus hábitos. Você já sentiu na pele essa relação? Evitar estimulantes e comidas condimentadas. Alimentos como álcool, chá, café e comidas muito condimentadas são prejudiciais. Dieta vegetariana. Comer mais frutas, verduras e grãos pode fazer uma grande diferença. Você já pensou em adotar uma dieta vegetariana? Hábitos alimentares corretos. Comer em horários regulares, mastigar bem e evitar comer tarde da noite são boas práticas. Que tal tentar seguir essas dicas? Mente saudável. O que pensamos afeta nosso corpo. Manter a mente ocupada com pensamentos positivos e evitar preocupações é crucial. Como você cuida da sua mente? Remédios naturais, água, sol, exercício físico e uma alimentação saudável são os melhores remédios. Você usa algum deles? Ellen White, uma das pioneiras da reforma da saúde, escreveu que é nosso dever cuidar da saúde e ensinar outros a fazerem o mesmo. Ela dizia que a carne não deveria fazer parte do cardápio do povo de Deus, aqueles que se preparam para a vinda de Cristo. Você já pensou nisso? Pessoas em lugares como Okinawa, Japão e Loma Linda, Estados Unidos, vivem mais porque seguem esses princípios. Cuidar da saúde não é só sobre viver mais, mas viver melhor, com mais energia e felicidade. E mais importante, é uma forma de honrar a Deus. A mensagem de saúde é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Notem, não é a mensagem do terceiro anjo, faz parte dela, é seu braço direito. Já pensou o que seria do corpo sem o braço direito? Ficaria aleijado, não é mesmo? E com grande prejuízo. Essa mensagem é fundamental para nos preparar para a vinda de Cristo. Já pensou sobre isso? Preste muita atenção. O povo de Deus dessa última geração segue uma dieta dada por ele. Veja agora, que dieta é essa? Tem-me sido repetidamente mostrado que Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Conselhos sobre saúde, página 450. Verduras, frutas e cereais devem constituir nosso regime. Nem 1 grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Manuscrito 115, 1903. Entendeu? Não estamos mais em Levíticos 11. Entendeu mesmo? Então você está preparado para ouvir mais essa declaração da Sra. White. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será afinal abandonado. A carne deixará de fazer parte de sua alimentação. Conselhos sobre regime alimentar, página 380 e 381. Sinceramente, eu não entendo por que de mais de 90% dos membros da Igreja Adventista, incluindo pastores e líderes, comem carne, sendo que a Sra. White fala de uma igreja que adota a alimentação vegetariana no tempo do fim. Não entendo, mas com certeza Deus o sabe, ele tem seu povo que não dobrou os joelhos a Baal. No livro No Deserto da Tentação, vemos um exemplo claro. O povo de Israel, no passado, acabou cometendo muitos pecados graves por causa do seu apetite pervertido. Eles colocaram suas vontades acima do que Deus tinha preparado para eles, e isso os levou a se perderem no deserto. Só 2 pessoas adultas que saíram do Egito conseguiram entrar na Terra Prometida. Isso é uma lição para nós. Pense bem, se Deus escolheu um tipo de alimentação para nós, é porque Ele sabe o que é melhor. Às vezes, pode ser difícil aceitar que não podemos escolher o que comer ou vestir do jeito que queremos. Mas, se queremos estar com Deus, precisamos seguir a vontade dele, certo? Ao rejeitarmos o regime vegetariano, estamos rejeitando a dieta que Deus deu ao seu povo do tempo do fim.
E você acha que teremos salvação ao fazermos isso? Nós não vivemos no período onde o maná caía do céu, o maná foi para os israelitas no deserto. Também não vivemos no período de Levíticos 11. Infelizmente a igreja age como se assim fosse. Temos uma mensagem vinda do céu. Acredito que ao darmos estudos bíblicos teríamos que, ao falar de saúde, apresentarmos a dieta que Deus deu para o nosso tempo e não Levíticos 11 somente. Afinal, conhecemos a história e sabemos que os adventistas a princípio comiam todos os tipos de carne, até mesmo a de porco, e quando veio a mensagem de saúde ela não fez distinção entre carnes limpas e imundas, mas a dieta que Deus deu ao seu povo foi totalmente vegetariana. No livro Testemunhos para a Igreja volume 1, lemos a experiência de um casal que procurou Ellen White dizendo que os adventistas deveriam abandonar os alimentos imundos, como a carne de porco por exemplo, prescritos em Levíticos 11. Ellen White não aceitou essa instrução, dizendo que Deus com certeza guiaria sua igreja nesse sentido. Tempos depois ela recebeu a mensagem de saúde para o tempo do fim, a qual apresenta uma dieta totalmente vegetariana. Jesus é um exemplo perfeito. Quando ele era convidado para festas, não comia de tudo. Ele escolhia apenas o que era saudável e necessário. Isso é uma lição para nós. Quando você for a uma festa ou reunião, lembre-se de escolher bem o que vai comer, assim como Jesus fez. E sabe por que isso é tão importante? Porque hoje em dia, muitos alimentos são feitos para nos viciar. Eles são cheios de açúcar e outras coisas que nos fazem querer comer mais e mais, e isso não é bom para a nossa saúde. Todos sabemos que a obesidade e problemas de saúde como diabetes e doenças cardíacas estão ligados ao que comemos. Por isso, vencer o apetite é tão crucial. Jesus venceu a tentação no deserto, e nós também podemos vencer se seguirmos o exemplo dele. Precisamos ouvir a voz de Deus e seguir os seus mandamentos, inclusive sobre a alimentação. Deus disse que, se ouvirmos e seguirmos, Ele não nos enviará as mesmas doenças que enviou aos egípcios. Já pensou que muitas das doenças que enfrentamos hoje são as mesmas que os egípcios enfrentaram? E muitas vezes, é porque comemos de forma errada. Como adventistas, muitas vezes sofremos as mesmas doenças que o mundo porque não seguimos as orientações de Deus sobre a saúde. Então, o que vamos fazer com essa informação? Vamos assumir a responsabilidade pela nossa saúde. Deus nos deu orientações claras, e é nosso dever segui-las e também ensinar aos outros. Não podemos esconder essa luz. Precisamos ser exemplo e guiar outros pelo caminho da saúde e da salvação. Lembre-se, só os que têm alguma deficiência mental não são responsáveis por essa luz. Mas, se você tem plena capacidade, é sua responsabilidade aprender, praticar e ensinar essas verdades. Vamos juntos aprender com Jesus, cuidar da nossa saúde e fazer a nossa parte na preparação para o encontro com Ele. Que Deus nos dê a força e a sabedoria para vencer, começando pelo controle do apetite.